Romanos 8, 28, diz assim a santa palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O tema do sermão desta manhã é Lições da Providência. Lições da Providência. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque somos o povo da palavra, somos o povo que é instruído pelo Senhor, pelas sagradas letras, pela tua palavra. Ó Pai, te louvamos porque o Senhor a preservou incorruptível para que chegasse até nós nos nossos dias e pudéssemos conhecer a tua vontade revelada, a tua vontade, ó Pai, que está diante de nós. Ó Pai, nós queremos pedir que nos abençoe. Tua palavra é riquíssima de significado, mais do que nós podemos compreender. E por isso nós pedimos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito para que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos uma concentração naquilo que o Senhor vai falar a nós, para que as nossas limitações, nossos pecados, as distrações da nossa mente sejam interrompidos agora e tenhamos, Pai, foco total na Tua palavra. E o Senhor mesmo, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, abra as nossas mentes, nossos corações, para que possamos entendê-la e, entendendo-a, ó Pai, para que possamos dirigir a nossa vida por meio da Tua Santa Palavra, Pai. Sabemos que somos pecadores, somos limitados, ó Pai, não vemos as maravilhas da Tua lei e pecamos e tropeçamos muitas vezes, mas sabemos que a Tua palavra é perfeita, é pura, é eterna, ó Pai, é de fato uma lâmpada iluminando os nossos pés e os nossos caminhos. É por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos entender a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito mesmo aplique nos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma ilustração de uma avó fazendo um bordado e a sua neta adolescente se aproxima com muitos problemas, com muitas queixas. Ela não estava conseguindo entender a sua vida, os propósitos da sua vida. E a avó pega aquele tabuleiro, né, de bordado e mostra o lado de baixo, o avesso. E ela diz para sua neta: você está vendo esse embaraçado aqui, confuso de linhas e de fios, que não fazem sentido algum? Olhando aqui por baixo, é uma bagunça, é uma confusão. Mas quando você vira o tabuleiro e olha por cima, a paisagem que está sendo feita, aí tudo faz sentido. A nossa vida também é assim. Quando nós olhamos por baixo, que é onde estamos, a nossa perspectiva, aí vem muitas dúvidas. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Para onde vai minha vida? Há muitas questões, a gente se pergunta sobre várias coisas, porque olhando aqui de baixo parece que as linhas estão bastante confusas, não fazem sentido. Mas a perspectiva de Deus, o que Deus está desenhando lá em cima, o que Deus está construindo lá em cima, é belíssimo, é belíssimo. O texto de hoje tem tudo a ver com uma doutrina importantíssima chamada providência, a doutrina da providência. É a doutrina que diz que Deus governa, dirige, dispõe todas as coisas, todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Depois de ter criado o mundo, Deus não foi para longe e deixou o mundo funcionando, não. A Bíblia diz que Deus, Ele sustenta este mundo com o seu poder. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Depois da criação, entra em ação a providência de Deus, que é como que uma sustentação da criação. Deus fez todas as coisas. Deus nos fez
E nós não estamos no automático. É Deus quem controla a nossa vida para que nós não morramos, por exemplo. É Deus quem sustenta as forças do nosso corpo para que nós só morramos no dia que Ele determinou. No dia que Ele determinou. Deus sustenta toda a sua criação, a vida dos peixes, a vida dos pássaros. A Bíblia diz que não morre um pardal se não for do consentimento de Deus. Isso para nós é grande demais, é incompreensível demais. Como Deus controla todos os pardais do mundo, não apenas os pardais, as formigas, os ratos, os leões, toda a criação, milhares e milhares e milhares e milhares de seres estão dentro do controle de Deus e eles vivem o tempo que Deus estipulou. Os milhares, os bilhões de habitantes do planeta Terra estão embaixo do controle de Deus. Ele conhece cada um com o seu nome e Ele sabe exatamente quando um vai morrer, quando um vai passar por dificuldade. O nosso Deus, que é infinito, que é onisciente, Ele controla toda a sua criação, todos os homens, mulheres, animais, peixes, aves. O seu controle é absoluto e perfeito sobre toda a criação. Essa é a doutrina da providência. E o texto que nós temos aqui é um texto precioso que nos traz algumas lições sobre a providência. A primeira lição que nós temos aqui neste texto é que a providência é evidente. A providência é evidente. É possível que Romanos 8:28 seja o versículo de Romanos mais conhecido, mais citado. É muito provável que você já tenha ouvido ele várias vezes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos este versículo de cor na nossa mente, não é? Possivelmente seja o versículo mais conhecido de Romanos, seja esse. Pelo menos de Romanos 8, eu acho que é o mais conhecido. A providência é evidente. Paulo começa com a palavra sabemos. Não precisa explicar muito. Nós sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo para os romanos: irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que nós sabemos? Porque esta é uma verdade encontrada no Antigo Testamento inteiro. Não é uma doutrina nova do Novo Testamento. Quem conhece Bíblia, quem conhece Antigo Testamento, sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense na história de José do Egito, a clássica história de José do Egito. Aquele garoto, aquele adolescente foi vendido por seus irmãos, ia ser morto, tinha irmãos querendo matá-lo, mas aí por providência divina, um dos irmãos se levantou e disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Foi o mal menor. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, e ali ele se tornou, pela providência de Deus, o segundo homem mais importante do reino. E no final da história é que você percebe o que aconteceu. Todas aquelas maldades dos seus irmãos, tudo aquilo que aconteceu, ele quase morreu lá, não é? Tudo aquilo que aconteceu, aqueles anos de história, de drama, de sofrimento pelo qual passou José do Egito, no final da história você percebe, você fala: puxa, era plano de Deus. Deus fez com que isso acontecesse para que muita gente fosse salva de uma seca terrível que abateu aquelas terras. Aí você entende, no final você entende o começo, como diz uma canção conhecida. Era Deus guiando todas as coisas para que no final muita gente fosse salva
de uma grande seca que abateu aquela região. Então, olhando para o começo, você fala, puxa, que mundo injusto, como é que esse garoto foi vendido pelos próprios irmãos? Que situações difíceis esse garoto passou na sua vida? Aí quando você olha o final, aí você percebe que Deus estava comandando toda a história. Foi um plano de Deus belíssimo para a salvação de muita gente. Houve sofrimentos? Muitos. José sofreu muito. O seu pai, coitado, que achou que o seu irmão, por causa da mentira dos irmãos, os irmãos contaram que ele tinha sido despedaçado por um animal. O seu pai sofreu bastante, Jacó sofreu muito, houve muito sofrimento envolvido. Mas esse sofrimento era dentro de um plano maior de Deus, para que centenas e centenas e centenas de vidas fossem salvas. Então, olhando para a nossa vida, é a mesma coisa. Nós passamos por sofrimentos, muitos, mas Deus tem planos maiores. Deus usa o nosso sofrimento como sementes, muitas vezes, de coisas maiores, A providência é evidente, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense na história de Moisés, o comecinho da história de Moisés, quando houve um decreto, o faraó deu ordem às parteiras para que, se elas ali no parto identificassem que era um menino, deveriam matar e deveriam deixar viver apenas as meninas. Por quê? Porque o povo de Israel estava se tornando forte e numeroso, começava a ameaçar os opressores, os dominadores egípcios. As parteiras desobedeceram, e tinham que desobedecer mesmo, porque quando o Estado nos dá uma ordem que vai contra a ordem de Deus, nós desobedecemos ao Estado e ficamos fiéis a Deus. Pedro, antes importa obedecer a Deus do que a homens, e as parteiras, elas já mostraram um exemplo ali de desobediência civil necessária. Elas obedeceram a Deus, e deixaram os meninos viverem. E Moisés, num desse livramento, viveu, e houve muita perseguição, casa sendo aberta, soldados entrando, e os pais de Moisés colocaram ele num cesto de vime, calafetado, para que ele boiasse no rio Nilo, e colocaram ele ali no rio, entregaram a Deus, e Deus cuidou. Deus fez com que esse garotinho fosse visto pela filha do faraó, e ela, pela providência de Deus, viu o garoto. Quem vai cuidar desse menino? E a irmã de Moisés, que estava ali por perto, se prontificou e apareceu, e aí Moisés acabou sendo cuidado pela própria mãe, ali nos primeiros momentos. Depois ele foi morar no próprio palácio do faraó, e foi educado em toda a ciência, em toda a astronomia, em todo o conhecimento egípcio da época. Note que o Egito, na época, era um império, era uma potência. Então Deus fez com que o seu servo Moisés tivesse uma educação de primeira, de primeiríssima. Até os 40 anos de idade, ele esteve ali sendo educado no maior conhecimento da época, que era o conhecimento egípcio. E nós conhecemos a história, como Deus usou Moisés depois para libertar o povo de Deus do Egito e para conduzi-lo ali no deserto. A providência de Deus, meus irmãos. Quem diria que numa perseguição tão cruel dessa, de meninos sendo mortos, como muitos o foram, aquele garoto sendo encaminhado nas águas do rio Nilo seria salvo para depois ser usado por Deus para salvar todo um povo. A história de Ruth também é impressionante. É pela história de Ruth que você vai ter uma moabita entrando na genealogia de Cristo. O casamento de Ruth com Boaz é que dá seguimento na linhagem de Deus
é o que dá seguimento para que Jesus Cristo, primeiro Davi e depois Jesus Cristo nasça lá na frente. Quem diria que de uma moabita e de um homem chamado Boaz isso aconteceria? A história de Esther também é um exemplo de providência muito grande, porque Amã queria exterminar o povo de Deus e Deus agiu com o seu poder e fez com que Amã fosse enforcado na própria forca que ele havia mandado construir e o povo de Deus tivesse um livramento e seguisse adiante. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As mortes, os sofrimentos, as tribulações. Note José do Egito, voltando à história, a conclusão do livro, ali no capítulo 50, mostra que a providência é evidente. Ele disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós intentastes o mal, porém Deus tornou em bem. Isso é a providência. Isso é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A providência é evidente. Esta é a primeira lição. A segunda lição é que a providência é integral. Integral. Ela cobre tudo. Cobre tudo. Todas as coisas cooperam. Todas. Todas as coisas cooperam. Quer nos pareçam boas, quer nos pareçam más. Todas as coisas estão na providência. Não menos do que isso. Todas as coisas boas, todas as coisas más. Não só a prosperidade, mas a pobreza, as adversidades. Não só a felicidade, mas também a tristeza, o sofrimento. Todas as coisas cooperam, todas elas. Paulo, aqui em Romanos 8, nós já vimos o verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo mostrando que não há comparação, mas os sofrimentos do tempo presente estão nos planos de Deus. Eles vêm sobre a nossa vida não como acidentes, como imprevistos. Não, eles foram colocados ali por Deus para que nós aprendamos lições preciosas. Tudo está no controle de Deus. Ainda em Romanos 8, mais para frente, do verso 35 a 37, mostrando que a nossa vida é de sofrimentos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, não existe essa história que algumas igrejas contam de que a vida do crente não tem mais problemas. Venha para a nossa igreja que seus problemas vão acabar. Isso não existe. A nossa vida é de tribulação, angústia, perseguição, em alguns casos, fome, nudez, perigo, espada. Missionários no Oriente Médio estão passando por isso. Nós não, né? Estamos vestidos aqui, barriga cheia, mas há irmãos nossos passando por isso, por adversidades assim. A vida cristã é assim. É primeiro a cruz, depois a glória. Não é primeiro a coroa de glória para depois a coroa de cruz. Não. Primeiro é a coroa de cruz, é a coroa de espinhos primeiro. Primeiro é a coroa de espinhos, para depois vir a coroa de louros, a coroa de glória. É primeiro a cruz, depois a glória. E tudo isso está dentro dos planos de Deus. A providência de Deus é integral, todas as coisas cooperam. A doença coopera para o nosso bem. Eu já vi alguns casos de pessoas desviadas da igreja, que voltaram ao Senhor numa cama de hospital. Eu já vi gente
que não voltou para casa, mas voltou para os caminhos de Deus, numa cama de hospital. Passou longe de Deus muitos anos. Deus deu um câncer, foi para a cama de hospital e no câncer voltou para Deus. São muitos os casos, irmãos, de doenças que são usadas por Deus para salvação. Deus nos conhece, alguns de nós somos muito difíceis, então Deus sabe lidar com cada um de nós. Em alguns casos é a doença que faz com que a pessoa volte para os caminhos de Deus. Em alguns casos é a pobreza. Eu já conheci casos também de gente que tinha muito dinheiro, Deus quebrou a pessoa financeiramente e com dinheiro a pessoa não queria saber das coisas de Deus. Sem dinheiro, quebrada financeiramente, ela veio para os caminhos de Deus e passou a vida feliz nos caminhos do Senhor. Nós tivemos aqui na igreja um caso desse. O senhor Antônio Feitosa, antes de vir para Deus, ele era um homem com muito dinheiro, muito dinheiro. Os irmãos conheceram o seu Antônio Feitosa, pois essa foi a história dele. Ele tinha muito dinheiro, mas quebrou financeiramente e aí veio para os caminhos de Deus. Morreu pobre, mas morreu com Cristo, está com Cristo. Então Deus age assim, meus irmãos. A pobreza, a dificuldade, a doença, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Eu acho que eu já contei para vocês uma história que eu vivi quando eu era seminarista numa igreja em São Bernardo, lá no Jardim IP, em São Bernardo. O Jardim IP fica ali atrás da Volkswagen. Você passa em frente à Volkswagen na Imigrantes, né? Ou Anchieta? Anchieta. Atrás da Volkswagen, aqueles bairros lá para trás, você tem um lá que chama Jardim IP. Um bairro bem pobre, periferia, na época muitas favelas ao redor. E eu trabalhava lá como seminarista e havia um grupo de adolescentes gigantesco, mais de 10 adolescentes. Todos os sábados se reuniam, era uma festa. E adolescente atraía adolescente, e havia muitos dos adolescentes que estavam ali pela amizade, digamos pelo oba-oba, né? Pela bagunça. Não estavam assim comprometidos com Cristo. Um pequeno grupo estava, mas o grupo maior não estava com Cristo. E aconteceu uma tragédia. Um dos garotos, acho que de 16 anos, não sabemos como, teve acesso a uma arma de fogo, e uma garota de 12 anos, que tinha uma paquerinha com ele, ele deu um tiro na cabeça dela, e ela caiu morta imediatamente. Isso foi na casa dele. A gente não sabe se ele estava brincando com a arma, não sabemos. O fato é que essa garota de 12 anos, cuja mãe era membro da igreja, mas o marido e os irmãos mais velhos, todos, ninguém era da igreja, só a mãe e a garota de 12 anos. Isso foi terrível, terrível. O garoto que deu o tiro teve que fugir, o pai e os irmãos à caça dele para vingarem. Jornal da cidade, diário do grande ABC, na porta da igreja, polícia. Foi uma coisa terrível. Os pastores da igreja na delegacia, a noite inteira na delegacia, prestando depoimento. E aquela garota de 12 anos, sabe, uma flor desabrochando, foi morta. Foi terrível, meus irmãos, foi terrível. Que dias difíceis, que dias difíceis. A mãe, coitada, a mãe, serva de Deus, consolada pelo Senhor, mas os pais e os irmãos, inconsoláveis, inconsoláveis. Foi terrível. Sabe o que Deus fez dessa tragédia? Aquela turma de adolescentes, todos descompromissados, no final do ano, estava todo mundo fazendo batismo e profissão de fé. Deus salvou aquela turma inteira. Um deles
Anos depois, tornou-se meu aluno no seminário, hoje é pastor. A turma descomprometida, todo mundo se comprometeu, eles perceberam a tragédia. A tragédia bateu fundo no coração deles, eles perceberam que adolescentes morrem, que a vida ela é difícil, é frágil. Então Deus usou uma tragédia daquela para transformar em bem. A nossa irmãzinha de 12 anos que morreu, ela foi salva por Cristo e por causa da morte dela, muitos adolescentes se firmaram com Cristo. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. A providência é integral, todas as coisas, todas, a morte, o câncer, o sofrimento, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, a terceira lição, a providência é eletiva. Veja o final do versículo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É eletiva, não é para todo mundo. É eletiva. É para quem? Para quem? Para quem que todas as coisas cooperam para o bem? Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram amados, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, não é para todo mundo, é claro, a providência envolve todo mundo, mas a providência trabalha para o bem apenas dos filhos, daqueles que amam a Deus, daqueles que primeiro foram amados por Deus e por isso foram chamados. A providência é bênção apenas para os filhos. E a palavra de Deus nos mostra isso, que Deus trata os seus filhos com amor especial, não é? Em Êxodo 28, nós lemos já dezenas de vezes esse texto: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até 1000 gerações, 1000 gerações. Isso é uma realidade, Nós temos muitos testemunhos de homens que se converteram a Cristo. Isso afetou várias gerações, os filhos, os netos, os bisnetos, várias e várias. A maioria de nós somos fruto de alguém que lá no passado se converteu a Cristo e aí nós estamos como gerações abençoadas, até 1000 gerações abençoadas. Deuteronômio 7,9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Neemias 1,5: e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então é um Deus que é bondoso e que faz o bem e que transforma o mal em bem aos filhos, sempre aos filhos. Aqueles que estão em rebeldia contra o Pai recebem um juízo, recebem a ira. Os filhos recebem as bênçãos, mesmo que a bênção venha em forma de sofrimento. O sofrimento que vai nos abençoar, que vai nos lapidar, que vai nos trabalhar. Então são aqueles que amam, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, estes amam a Deus, por quê? Porque Deus os amou primeiro. Nunca nós tomamos a iniciativa. Mortos não falam, mortos não buscam a Deus. E a Bíblia diz: todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não estende a mão. Se você lançar uma boia num rio em que tem um corpo lá boiando, ele não vai pegar a boia, ele está morto. Então, como é que acontece a conversão? Deus age no coração de mortos e nós voltamos, nós revivemos espiritualmente. E aí nós somos salvos. Então, a nossa condição é de morte espiritual, é Deus quem tem que agir.
É Deus quem tem que dar fôlego de vida para que nós voltemos a ser vivos. Então é sempre Ele quem tem a iniciativa. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou. É por isso que nós somos beneficiados. E aí temos vários textos bíblicos mostrando isso. Por exemplo, Romanos 1,7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, chamados para ser de santos. Romanos 8,30, que daqui a pouco nós vamos analisá-lo aqui na igreja. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O nosso texto fala aqui dos chamados, né? Daqueles que são chamados. E 8,30 responde: aos que predestinou, a estes também chamou. Quem são os chamados? São os predestinados. São aqueles que foram amados por Deus desde a eternidade. Com amor eterno te amei, com graça te atraí. Então, o nosso relacionamento com Deus, embora nós não saibamos, nós não tenhamos existido, ele vem desde antes da nossa criação, vem desde a eternidade. Na eternidade, Deus já nos conhecia, Deus já tinha planos para as nossas vidas, Deus já nos amava desde a eternidade. Nós nascemos neste mundo envoltos pelo amor dos nossos pais, mas antes disso, envoltos pelo amor do nosso Pai Celestial. Ele nos amou primeiro, nos amou desde a eternidade e nos ama a vida inteira. E enquanto passamos os nossos dias nesta vida, nesse estágio de 80 a 90 anos, peregrinos e forasteiros que somos, nós vivemos aqui, mas depois somos recolhidos pelo Pai para os seus braços bondosos e amorosos, estaremos com Ele pela eternidade. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A providência, então, ela é eletiva. A providência vale para toda a humanidade, todas as criaturas. Mas o aspecto de fazer o bem é apenas para os filhos. É apenas para os filhos. Então, meus irmãos, eu concluo, eu termino contando uma história impressionante que eu ouvi do próprio, digamos, personagem da história, um presbítero chamado Antônio Cabreira. O presbítero Antônio Cabreira é um presbítero presbiteriano, ali da região de São José do Rio Preto, e ele é um homem de Deus muito usado por Deus. Ele foi ministro da Agricultura na época do governo Collor, não porque ele tinha nada a ver com Collor, mas a história também é impressionante. Ele era um filho de agricultor. O pai dele veio, eu não sei de que país, para o Brasil, mas comprou terras e começou aí no ramo da agricultura. Deus abençoou muito. O filho, o Antônio Cabreira, começou a ajudar o pai. E naquela época do plano cruzado, lá do governo Collor, em que dinheiro foi confiscado, lembram? Esse homem pegou um avião e foi para Brasília para interceder pelos agricultores, pelos fazendeiros que seriam muito prejudicados com aquele plano. E ele teve acesso ao presidente da época, Fernando Collor. E eles tiveram uma longa conversa, e ao final da conversa, o que aconteceu? O Collor ficou tão impressionado com o preparo deste homem que os convidou para ser ministro da Agricultura. E ele aceitou. Ele percebeu que era Deus abrindo uma porta para que ele fosse usado por Deus. E esse homem foi ministro da Agricultura, e você não vê uma linha, uma nota de corrupção envolvendo esse homem. Pode procurar. Ele, um homem íntegro, viu? Ele andou no meio da política sem se corromper, graças a Deus. Graças a Deus. E essa história eu ouvi dele. Que história? Ele contou que um colega dele, lá no governo, era o Dr. Adib Jatene. Vocês devem se lembrar deste nome também, que era ministro da Saúde, um dos maiores cardiologistas do Brasil. E essa história aqui aconteceu lá em São José do Rio Preto, numa época que não existia celular.
Você só conseguia falar com as pessoas se você tivesse um telefone fixo em casa ou nos famosos orelhões que existiam na rua. Os mais velhos sabem isso, ficha telefônica, tal, né? Era assim. Certa madrugada, então, enquanto o presbítero Cabreira estava em uma fazenda, a sua mãe ligou por volta das 5 da manhã, dizendo: seu pai teve um problema no coração, foi internado em um hospital aqui em Rio Preto, está com uma arritmia grave, o coração está descompassado e os médicos não sabem mais o que fazer. Tente contatar o Dr. Adib Jatene para ver se ele consegue ajudar de alguma forma, porque ele é cardiologista, né, experiente. Então o nosso irmão presbítero Cabreira desligou o telefone, ligou para sua esposa, que estava numa outra fazenda, contou tudo o que havia acontecido e pediu para ela tentar contato urgente com o Dr. Jatene, para ver se ele poderia ajudar de alguma forma, falar com os médicos, dar orientações, etc. Em seguida, ele começou a voltar então para São Paulo, e no caminho, depois de algumas horas, ele parou num posto de gasolina para usar um orelhão, ligou para sua esposa, já era 7 horas da manhã, e ela disse: eu consegui falar com a secretária do Dr. Jatene, mas ele está em Moscou, na Rússia, participando do Congresso Mundial de Cardiologia. Ele está sendo homenageado lá neste ano e só deve voltar daqui a 3 dias. Quando ouviu isso, o Dr. Cabreira falou para sua esposa: Ângela, vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque a situação é impossível para nós. E eles estavam de fato diante de algo que parecia sem solução. Oraram juntos ali no orelhão mesmo, no posto de gasolina, entregando a vida do sogro ao Senhor. Após a oração, o que aconteceu? A sua esposa estava numa fazenda, ela desligou o telefone e foi para a varanda da fazenda. E a fazenda ficava a uns 2 quilômetros da rodovia, dava para ver a rodovia. E ela viu uma caminhonete entrando pela propriedade. Uma pessoa desceu do veículo e começou a bater palmas. A sua esposa foi até lá a atender e se aproximou. E quem era? Era o Dr. Jatene. E ela falou: Dr. Jatene, o senhor está aqui? Meu Deus! E ele respondeu: me desculpe, eu me perdi no caminho. Será que eu posso usar o telefone de vocês? E ela disse, ela contou a história, e ela falou: eu sou esposa do Dr. Cabreira, a gente está desesperadamente à procura do senhor. E ele sorriu dizendo: quem sabe não foi Deus que me mandou aqui. O que aconteceu? O Dr. Jatene havia antecipado a sua volta de Moscou, não avisou ninguém, chegou em São Paulo, decidiu visitar uma fazenda próxima, a do sogro do Dr. Cabreira, acabou errando o caminho e entrou exatamente na fazenda onde a esposa do Dr. Cabreira estava. E a partir dali, tudo se resolveu. Ele atendeu ao pai do Dr. Cabreira, e graças a Deus, Deus salvou a sua vida. Irmãos, esse é o tipo de história que se eu ouvisse de outra pessoa, eu diria: não, isso aí parece coisa inventada. Mas eu acredito porque eu ouvi do próprio Dr. Cabreira, que é um homem de Deus. Me diga, meus irmãos, se isso não é Deus agindo, me diga. Alguém tem coragem de dizer que isso é coincidência? A probabilidade é mínima, é mínima. Isso aqui é Deus agindo, meus irmãos, é Deus agindo. A providência de Deus, ela é gigantesca, ela é abrangente. E se você está nos caminhos de Deus, você é filho de Deus, você vai ter experiências assim na sua vida. Deus cuidando, Deus fazendo de tudo para cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que Deus assim nos abençoe. Amém.